Você se mata de trabalhar todos os dias, acorda antes do sol nascer, o despertador toca no meio do seu sono quebrado e se levanta no automático. Toma um café corrido, quando dá, veste a mesma roupa, calça o mesmo tênis e sai. Lá fora, o ônibus já vem lotado, gente espremido, cabeça para baixo, fone de ouvido tentando calar o barulho do mundo. Você olha pela janela e pensa, mais um dia. Você trabalha muito. Entrega o melhor que pode mesmo quando não é reconhecido em nada. Não dá conta do chefe, do prazo, do peso nas costas e do salário que mal cobre o básico. E segue, porque te ensinaram que quem trabalha duro vence no final. Mas o que te espera no final? Uma aposentadoria? Talvez. Se você tiver saúde, tiver sorte, se o sistema deixar, porque a verdade é que não tem certeza de nada. Você não tem nenhuma certeza. Você só segue porque parar é luxo e pensar no futuro virou um privilégio de quem já tem tudo pago. Um estudo do Banco Mundial projeta que, se as regras atuais da Previdência forem mantidas para a idade mínima da aposentadoria, você só vai conseguir se aposentar com 78 anos. Sabe qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje, segundo os dados do IBGE? 76 anos e meio, mais ou menos. Você nunca vai se aposentar. Mas se você ainda tem essa vontade, esse sonho no seu peito, eu vou te contar também como você não precisa mais depender da Previdência para descansar de uma forma merecida. Lá atrás, quando a Previdência foi criada no Brasil, a idade mínima para se aposentar era de 50 anos. Aos poucos, foram empurrando esses dados para cima e em 2019 a reforma da Previdência estabeleceu que homens só podem se aposentar aos 65 anos e mulheres aos 62. Ah, Felipe, mas isso é normal, até em país desenvolvido. Não é não. Nos Estados Unidos, a aposentadoria começa aos 66, na Itália também e na Alemanha 65. Tudo isso é empacotado com o nome bonito, Previdência Sustentável. Mas sustentável para quem? Segundo o Ministério da Fazenda, 20% dos mais ricos recebem quase 50% dos gastos da Previdência. Mas não para por aí. De 2019 até 2024, um escândalo monstruoso explodiu dentro do próprio INSS. Um esquema de 6,3 bilhões de reais em descontos indevidos, associações, sindicatos e até servidores públicos estavam metidos nisso. Autorizaram descontos sem que os aposentados soubessem. Roubaram deles o pouquinho que restava. Foram mais de 9 milhões de pessoas lesadas. Gente que trabalhou por 30, 40 anos para no final do mês ver o dinheiro sumindo do benefício. Um escândalo tão grave que derrubou o presidente do INSS e o próprio ministro da Previdência. Na semana passada, um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, do PL, explodiu nas redes sociais. Em apenas 24 horas, a gravação ultrapassou 100 milhões de visualizações e até o momento já soma mais de 130 milhões apenas no seu perfil pessoal no Instagram. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias, veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Esses números são ainda mais assustadores quando a gente lembra que a população brasileira é de pouco mais de 200 milhões de habitantes. 230 milhões mais ou menos, para ser mais exato. No vídeo, Nicolas denuncia o esquema de fraude do INSS e classifica como o maior escândalo de corrupção da história do país. A comoção foi imediata. Memes, revolta, pedido de CPI, tudo inundou a rede social. A pressão foi tão intensa que o governo federal montou uma força-tarefa para reagir à repercussão negativa dos descontos irregulares nas aposentadorias do INSS. Mas em meio a toda essa agitação, tem uma pergunta que poucos estão fazendo e não foi falada no vídeo. Enquanto o foco está nas fraudes e nos culpados, a realidade é que milhões de brasileiros vivem a ilusão do descanso na velhice. A promessa de uma aposentadoria tranquila que se desfaz diante de um mercado de trabalho cada vez mais hostil para quem é mais velho. Dados do IBGE mostram que em 2012 a 2022, o número de desempregados acima de 50 anos triplicou, passando de 508,9 mil para mais de 1,4 milhão de pessoas em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Além disso, a informalidade se mantém alta no Brasil, com cerca de 38% da população ocupada, trabalhando sem carteira assinada e sem nenhuma proteção social. Esses trabalhadores, que deveriam estar se preparando para a aposentadoria, acabam recorrendo a empregos informais sem garantia e sem nenhuma estabilidade. Certa vez, Warren Buffett, o mago de Omaha, o maior investidor desse século, disse uma frase que deveria ser a primeira frase do quadro negro da escola, da sala de aula, no momento em que a gente aprende a ler. Antes da tabuada, antes do hino nacional, antes de tudo. A frase é: se você não aprender a fazer dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E a inflação não perdoa. O real se desvaloriza, o rombo da Previdência só cresce, chegando a bater quase 428 bilhões em 2023. Os dados do TCU
já estimam que, sem mudanças reais, esse buraco pode chegar a quase 30 trilhões até o final do século. Em alguns aspectos, a qualidade de vida do brasileiro parece estar melhorando, expectativa de vida maior, avanço no IDH, só que, para os mais velhos, a história é outra. Despesas com saúde, moradia e alimentação só aumentam, enquanto a renda só diminui. Aposentadorias muitas vezes não cobrem as necessidades básicas e muitos idosos continuam trabalhando para complementar a renda. Com a urbanização e mudança social, muitos idosos vivem sozinhos, sem apoios familiares e muitas vezes julgados nos asilos. Pagamos impostos durante a vida toda, para quando menos a gente espera, somos abandonados pelo serviço de saúde e pelas políticas públicas do Estado. Quem precisa recorrer a um plano de saúde acaba pagando valores mais salgados que o normal, porque os idosos precisam de mais ajuda médica que os mais jovens. A prevalência de doenças crônicas e a falta de acesso a tratamentos adequados comprometem muito o bem-estar. Por causa de tudo isso, os brasileiros procuram alguns investimentos como forma de renda extra. O mais comum são previdência privada, que oferece alguns benefícios fiscais e a flexibilidade na escolha de planos. Outra alternativa é o Tesouro Renda Mais, que proporciona rentabilidade acima da inflação e paga um valor mensal. CDB pode ser também uma boa alternativa e tem baixo risco de algo dar errado por causa da proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e por aí vai. Fundos de pensão, fundos de ações, empresas já consolidadas e tudo mais. O lado bom desse caminho é a segurança. O lado ruim, a segurança. Um leão enjaulado no zoológico está seguro de qualquer outra ameaça, mas com certeza ele não pode ser chamado de rei da selva. Da mesma forma, nas opções tradicionais, você vai estar seguro, mas você vai ficar contando moedinha pro resto da vida. Por isso que, se você me perguntar, minha sugestão e minha opinião, eu sempre vou dizer para você aprender a operar dentro do mercado financeiro e utilizar as bolsas de valores para abrir um negócio lá dentro. Ela vai te ajudar a identificar oportunidades de investimento que podem gerar rendimentos adicionais. O mercado financeiro está cheio de história de pessoas que conseguiram fazer isso. Olha, por exemplo, a história de um cara americano chamado Tom Baldwin. Tom tinha 65 anos quando decidiu que não queria mais depender só da aposentadoria tradicional para viver. Depois de anos trabalhando, guardando dinheiro, ele percebeu que a previdência não ia ser suficiente para garantir o estilo de vida que ele desejava na velhice. Então tomou a decisão que muitos consideraram na época super arriscado para alguém da idade dele. Começou a investir em ações e opções. Ele não entrou de qualquer jeito. Ele se dedicou profundamente a aprender essas análises. Ele estudou gráfico, padrões, indicadores, estratégias, muitos deles que muitos traders usam para tentar antecipar os movimentos do mercado. Muita disciplina, ele praticou diariamente, acompanhava as notícias, participava de fóruns de trader, onde ele trocava experiências ali, aprendia com outros investidores, inclusive muitos idosos, que compartilhavam os mesmos desafios ali. Com o tempo, Tom foi montando uma carteira de investimento baseada em sinais técnicos que ajudavam ele a entrar e sair de posições com segurança, buscando sempre preservar capital e garantir uma renda mensal extra estável. Ele não buscava ficar rico do dia para a noite, mas ele queria sim construir uma fonte de renda consistente para complementar a aposentadoria. Hoje, ele consegue viver com tranquilidade, sem depender exclusivamente da previdência, mantendo o seu padrão de vida e ainda se sentindo muito ativo e engajado naquilo tudo. Essa história é uma história real. Além disso tudo, ele se tornou uma referência para investidores mais velhos, defendendo a prática de operações dentro do mercado financeiro como uma ferramenta acessível e eficaz para quem quer operar e controlar melhor suas finanças até na terceira idade. Ao contrário do que muitos pensam, existem muitas vantagens em operar sendo inclusive mais velho. A maior maturidade emocional ajuda a controlar impulsos e evita muitas vezes decisões precipitadas. Os mais velhos também tendem a ser mais pacientes, fator essencial para conseguir seguir essas estratégias dentro do mercado financeiro e não se deixar se levar por modismos. O córtex pré-frontal já está totalmente pronto e isso significa uma capacidade muito maior de planejamento financeiro e gerenciamento de risco. E com muito menos pressão de carreira, eles concentram-se melhor nas operações. Mas você não precisa ter a idade de um dinossauro e os instintos de Warren Buffett para aprender o mercado financeiro. Você só precisa do método certo, que é justamente o que eu vou te explicar quando você clicar no link abaixo na descrição desse vídeo.